a luta entre Yaakov e o misterioso homem. Então, antes da gente ler o trecho propriamente dito, que eu acho que o que está em negrito vale a pena a gente ler, vamos lembrar o seguinte. A gente viu numa aula aí anterior, que eu acho que foi há 2 semanas atrás, que Yitzhak, ele abençoou Yaakov disfarçado de Esav. Lembram disso? Sim? E aí ele pede para que Yaakov se aproxime e fala, se aproxima de mim para eu ver se você realmente é meu filho Esav ou não. Ele se aproxima, ele toca nele, ele vê que ele está peludo, e a reação dele é essa frase que está aqui inicialmente, que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Aparece assim, ó, a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esav, de Esaú. O que significa isso? Qual o significado místico dessa frase? Na prática, fala. O meu chute seria que o espírito continua no mesmo nível, mas tipo, o corpo teve que mudar para se adaptar ao que precisava. Nesse sentido. Você falou bem no meio do caminho. Na leitura do fato bíblico em si, é simples. Ele está dizendo o seguinte, eu estou vendo que é o cheiro e são as mãos do meu filho peludo, porque Esav era peludo, roupa tem o cheiro, né? Aquela sensação multissensorial de que parece Esav por um lado. O corpo quis dizer no sentido de, tipo, como se fosse o receptáculo do espírito, sabe? Sim, corpo e alma. Parte material e parte espiritual, é isso mesmo. Mas no relato bíblico, literal, que a gente vai sempre hoje falar nos 2 níveis, o nível literal do que aconteceu com os seres humanos e o que isso significa em termos proféticos, místicos para o futuro, tá? Para um futuro distante. Então, é o corpo e o cheiro da roupa e o tato de Esav, e o som da voz é a voz de Yaakov. Ou seja, Yitzhak não está insensível, ele está cego, mas os ouvidos estão funcionando muito bem. A voz é a voz de Yaakov. Mas do texto parece que ele acredita que é Esav e abençoa Esav. Mas vejam bem, ele abençoa um Esav que tem voz de Yaakov. O que significa isso? Significa que precisa haver um equilíbrio entre esses 2 fatores. O que significa a voz e o que significa o corpo, né? As mãos. O que são as mãos de Esav e a voz de Yaakov? São justamente os legados desses 2 povos. Se a gente fala como Yaakov, como Israel, como Israel, que é o segundo nome que ele vai receber, o que é a habilidade e o legado de Jacó? É a parte espiritual, é a oração, é a parte de entender o mundo do ponto de vista do propósito que tem o mundo, sim? Ou seja, uma parte mais conceitual. E o que é a parte de Esav, que Esav se torna Edom, que é a Europa? É o mundo material, sim? O mundo realmente foi, vamos dizer assim, liderado, principalmente de uns tempos para cá, né, de Idade Média para cá, pela Europa. A Europa realmente é aquilo que é a parte da humanidade que mais desenvolveu tecnologia, onde mais, aliás, prêmios Nobel que foram de judeus, mas onde eles desenvolveram todo esse conhecimento? Em laboratórios europeus e americanos, sim? Claro que tem muita tecnologia também no mundo oriental e tal, mas a Europa dita regras que viram mundiais, né? Você vê que hoje em dia, estou falando hoje em dia, estou falando século XX, você vai ver japoneses e chineses, políticos desses países, se vestindo como europeus. Eles usam terno e gravata, e até judeus também, rabinos, usam terno e gravata, que são de origem europeia. A influência, por exemplo, da cultura europeia no mundo é impressionante, não só como colônias, né, da colonização, mas pela mídia, né, muito mais rápido, muito mais fácil do que colonizar fisicamente. Estados Unidos, que é filho da Europa, né? Quem colonizou os Estados Unidos? Inglaterra, Alemanha, Holanda. Então os Estados Unidos é um filho da Europa. Isso tudo para o judaísmo místico é Edom, é Esav. Ou seja, são as mãos, é a política, é a guerra, sim? É o poder, o palco mundial que move a manivela do mundo, são as mãos de Esav. Então, o que Yitzhak está abençoando aqui? Ele está abençoando um filho, que ele acha que é Esav, mas que Esav adotou o lado conceitual, espiritual de Yaakov. Ou seja, não é um mundo só materialista
que visa só hedonismo, prazeres materiais, e o sucesso é dinheiro, e é o capitalismo, ou seja, todas as questões ligadas à matéria, ao bem-estar físico, material. É um Esav que tem uma voz de Yaakov, que fala o seguinte: para além dessa questão materialista, tem que ter uma questão espiritual. Você precisa entender para que você está aqui, qual é o sentido da vida, por que você faz tudo o que você faz, por que você nasceu, por que você vive, e por que você morre, e para onde você vai depois que você morre. Sim? Isso tudo é essencialmente judaico. O judaísmo trouxe isso para o mundo. De onde vem o cristianismo, que acredita que tem vida após a morte? Vem do judaísmo. De onde vem o Islã? Vem do judaísmo. Então, o que Yitzhak está abençoando? Esav, com as mãos dele, e Yaakov com a voz de Yaakov. Tá certo? É a junção, num filho só. Ele achou que Esav assumiu a voz de Yaakov. Tá certo? Isso aqui... É o legado dos dois povos. Oi? É o legado dos dois povos. O legado dessas duas nações. Nações do ponto de vista conceitual. Qual é o legado judaico? O mundo tem um propósito, tem um Deus único, ele fez o ser humano como sua criatura principal, tudo aquilo que a gente já sabe, tá? O mundo vai durar 7.000 anos, era messiânica, tudo isso é judaico. O Esav Hoje, é caçador, né? o Esav era um caçador, sim. O Esav é aquele que ele está conectado com as coisas do mundo material. O que não é ruim, o judaísmo concorda com isso, ou seja, havia uma dicotomia. Yaakov era muito espiritual, precisava de um pouco do materialismo de Esav. Oi? Íntegro, exatamente. Tamim, tam. E Esav era muito material, precisava da espiritualidade de Yaakov. O que Yitzhak queria? Que os dois se unissem. Mas como eles eram inimigos, ok, então que um deles assuma os dois papéis. E ele achou que Esav estava assumindo isso. Depois é que ele descobre que é Yaakov. Sim? Muito bem. Essa introdução é muito importante. Agora vamos ler a cena, né, do homem lutando. Olha lá. E Jacó ficou só e lutou o homem com ele até levantar-se a aurora. E viu que não podia com ele. E tocou-lhe na juntura de sua coxa. Ou seja, na parte posterior da coxa. E desconjuntou-se a juntura da coxa de Yaakov em sua luta com ele. E disse: deixa-me ir. Quem? O homem fala para Yaakov: deixa-me ir, porque vem rompendo a aurora. A aurora, sabem o que é, né? A alvorada. É quando começa a amanhecer, mas o sol ainda não nasceu. Está ficando claro. E disse: não te deixarei ir, salvo se me abençoares. E Yaakov não larga esse cara, que quer ir embora. Diz assim: eu só vou soltar você se você me abençoar. E disse: qual é o teu nome? O homem pergunta para Yaakov. Ele disse: Yaakov. E disse: não, Yaakov não será mais teu nome, e sim Israel, pois lutaste com o anjo de Deus e com homens e prevaleceste. Então ele está revelando a sua identidade. Esse homem com quem ele lutou é um anjo de Deus, tá? E prevaleceste, ou seja, você venceu. E Jacó perguntou e disse, agora ele já podia liberar ele, mas antes de liberar ele ainda quer mais uma coisa. Ele pergunta, dize-me, rogo, teu nome. Me diz, por favor, qual é o teu nome? E ele respondeu, por que é que perguntas meu nome? E ali o abençoou. E Yaakov chamou o nome daquele lugar Peniel, face de Deus. Panim é face, El, Deus. Face de Deus, porque viu o anjo de Deus face a face e minha alma foi salva. E o sol já nascia quando passou de Penuel e ele mancava de sua coxa. E aí tem um detalhe aqui que a Torá coloca, lá rico, a gente não vai abordar isso, mas é bem interessante para uma outra aula. Por isso os filhos de Israel não comem o tendão encolhido que está sobre a juntura da coxa até este dia, pois o anjo tocou na juntura da coxa de Yaakov, no tendão encolhido. Nos termos de hoje, nós estamos falando aqui do famosíssimo nervo ciático, sim? Que é aquilo que dificulta, não proíbe, que a gente coma filé mignon kasher. Porque para poder comer filé mignon kasher, tem que tirar o nervo ciático daquela região para poder ser kasher. Isso encarece, porque é um trabalho cirúrgico tirar aquele nervo de dentro da carne, tá? Mas é possível. Na Argentina tem filé mignon kasher, nos Estados Unidos, na Europa, em Israel tem, tá bom? Muito bem. Então vamos para as perguntas que vão nos guiar aqui na nossa aula. Que momento da narrativa bíblica é este? É o momento em que Jacó volta da casa do Lavan, do sogro dele, que ele ficou lá 20 anos. Ele trabalhou 14 anos pelas duas esposas, Rachel e Leá, e 6 anos ele trabalhou para ele mesmo, né, pelo salário que ele conseguiu. E ele volta
E ele vai reencontrar quem? Quem que ele reencontra nesse retorno? Esav, esse irmão que magoado falou, eu vou matar, vou assassinar meu irmão Jacó, porque ele roubou a minha bênção de primogênito. Lembram de tudo isso? Está voltando para casa. Fala. Ele tinha vendido. Sim, não vamos nem discutir isso agora. A gente já viu isso antes. Ele tinha vendido, então Jacó merecia aquela bênção, tá? Mas ele tomou de maneira enganosa. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão. Isso tudo aí não é passado em branco, é levado em consideração. E justamente por isso que tem esse episódio que nós vamos estudar hoje, tá? Vamos entender por quê. Quantos filhos tinha Jacó naquele momento? Ele fala 11. 11. 11 filhos. Quem que está faltando? São 12 tribos, não são? Que tribo que está faltando? Binyamin. Benjamim não está aí nessa lista. Por quê, senhoras e senhores? Não nasceu ainda. Porque não tinha nascido. Binyamin nasce logo em seguida dessa situação em que se reencontram Jacó e Esav. Rachel está grávida nesse encontro. E logo depois, no caminho para o local em que eles iam se fixar na terra de Israel, no caminho em Beit Lehem, em Belém, Rachel morre. Tanto que a sepultura dela está lá até hoje. Beit Lehem, Kever Rachel, a sepultura de Rachel. E ali, na hora da morte, ela dá à luz Benjamim, Binyamin, o 12º filho de Jacó, o segundo filho dela. Sim? Ela até então só tinha Yosef e Benjamim, ok? Então e por que isso é relevante? Porque todos os filhos de Jacó vão se ajoelhar para Esav. Todos, os 11. E Binyamin não se ajoelha para Esav. Por quê? Não estava lá. Porque não estava lá. E sabem quem é um representante de Esav que no futuro vai forçar todos os povos da terra, inclusive os judeus, a se ajoelharem para ele, se curvarem para ele, como decreto real? Amã. Amã vai decretar que todo o Império Persa, por onde ele passar, principalmente na capital onde ele estava, que era Shushan, Susa, todo mundo, quando ele passa, tem que se ajoelhar para ele. Era um decreto real. E os judeus também têm que se ajoelhar. E o líder da comunidade judaica não se ajoelha de jeito nenhum. Nem que chova canivete. Mesmo com perigo. Mesmo com perigo de que ele podia decretar a morte dos judeus, como acabou decretando. De que tribo era esse líder? Mordecai, de Binyamin. Ele é da tribo de Benjamim. Não é acaso. Tá? Ele não vai se ajoelhar de jeito nenhum. Porque ele sabe que a salvação não vai ser cedendo e se ajoelhando. Tá? Então, nesse momento de reencontro com Esav, tinha um medo justificado de Jacó, mas não a ponto dele se ajoelhar para Esav. Ele não precisava ter se ajoelhado. Ele Jacó, propriamente dito, se ajoelhou 7 vezes antes de reencontrar seu irmão e se abraçarem e se beijarem. E os filhos e as esposas se ajoelharam também para Esav. Não precisava disso, tá? Tudo aqui tem um registro e uma consequência. São as causas que a gente está estudando e depois tem as consequências históricas. Vamos lá. Por que Jacó estava com medo de Esav? O Esav falou que ia matar ele. Há 20 anos ele falou que ia matá-lo. Então ele falou que talvez ele ainda está com ódio, ainda quer me matar. Agora, que fato justificou seu medo? Quem leu sabe. Que fato deu razão para esse medo de Jacó no reencontro com Esav? 400 homens voltam. Exatamente, João. Isso mesmo. Esav vai ao encontro de Jacó com 400 homens, 400 cavaleiros. Quem que junta 400 homens para reencontrar o irmão? Né? Para que será que são esses 400 homens? É certamente para uma guerra, para uma batalha. Né? Ele achou que Jacó vinha para enfrentá-lo, então ele veio para matar ou morrer. Sim? Então Jacó, quando ouviu isso, quando os olheiros, porque antigamente era assim que acontecia, tinham pessoas olhando o que está acontecendo lá na frente e informando. Quando os seus olheiros vieram e disseram, teu irmão está vindo aqui te encontrar, e ele vem com 400 homens te encontrar, ele falou, ferrou, vai ser sangue, vai ser batalha, vai ser guerra. Aí ele divide o acampamento dele em 2, porque se o primeiro acampamento é atacado, o segundo pode fugir, pode escapar. Agora, nossa próxima pergunta, como ele se prepara? A primeira resposta eu já dei, né, para o reencontro com Esav. Ele se prepara para a guerra, dividindo o acampamento dele em 2,
né? Esse é o primeiro preparo para a guerra. Segundo preparo, o que mais ele fez? Está no texto. O que mais ele fez para se reencontrar com Esav? Mandou presentes. Ele tentou evitar que houvesse uma guerra, tentou fazer paz. Assim, eu vou dar presentes e vou dizer para ele, olha, ele é um cara materialista, ele gosta de boa vida material, e eu vou dizer para ele, olha, eu tenho dinheiro, eu sou rico hoje, eu voltei da casa de lavar muito rico, eu posso te dar dinheiro para a gente não brigar, para a gente não lutar. E ele manda para ele presentes caríssimos, para que não haja guerra, para evitar que haja derramamento de sangue. E qual a terceira preparação? Terceira providência? Ele tentar fugir com a família ali? Isso é tática de guerra, ele divide o acampamento em dois. Não, com a família, que logo depois que escreve, e levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus filhos e cruzou a passagem do rio Lavó. Mas ele estava com elas ali. Ele dividiu elas em acampamentos, 2 acampamentos, mas elas estavam com ele lá. Ele não mandou elas embora, não. Ele ficou com elas lá. Mas qual é a terceira atitude completamente diferente de se preparar para a guerra e de mandar presentes? Ele se prostrou 7 vezes até chegar. Isso é depois que apareceu Esav. Estamos falando de prevenção, aquilo que ele se preparou para o encontro. Ele fala, ó Deus, meu pai, Abraão. O que é isso? Reza. Ele reza, é o mais óbvio. O que um judeu faz em situação de aperto? Reza. Ele pede para Deus salvá-lo de Esav, de que o encontro seja um encontro bem sucedido. Agora, próxima pergunta. Como Yaakov se refere a Esav nessa reza? Em hebraico é assim, ó, Atzileni ina miyad achi miyad Esav. Me salva, por favor, da mão do meu irmão, da mão de Esav. Pessoal, é assim que se refere uma pessoa que está com medo de ser morto pelo irmão? Me salva do meu irmão? Me salva da mão de Esav. Nós não somos tão amigos assim. Isso é uma prova de que, sim, existe um amor implícito, um amor profundo, na essência, entre esses 2 irmãos, Yaakov e Esav. Muitas vezes, quando 2 irmãos são rivais e brigam e se odeiam, no fundo há um amor enorme ali no fundo, mas o que se manifesta na prática, infelizmente, são as vitórias do Yetzer Hara, do instinto negativo. É a inveja, é o orgulho, é o egocentrismo, né? Isso são vitórias do Yetzer Hara. Mas no fundo, esses 2 irmãos sim se amam. E é o que nós esperamos ver no futuro. Que haja uma comunhão entre a nação que saiu de Israel e a nação que saiu de Edom, que saiu de Esav. Já quando a gente analisar a parte mística, a gente vai entender. Muito bem. Então, ele se refere a Esav como irmão. Há aqui, assim, um amor implícito. Em que momento ocorreu a luta com o homem? Porque antes dele se encontrar na prática com o irmão, tem esse episódio aí estranho, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, quem é esse homem, como é que foi essa luta. Em que momento essa luta aconteceu? De madrugada antes de encontrar Esav? Bem antes de... Bem antes de acontecer o quê? Que fenômeno natural? Nascer do sol. Antes de nascer o sol, antes de amanhecer. Alvorada. E bem antes do encontro com Esav, porque assim que ele sai dessa luta, já amanhece e Esav já aparece. Sim? Ou seja, Esav veio durante a noite, cavalgando lá com seus 400 homens para encontrar Yaakov, e eles se encontram assim que nasce o sol, logo de manhã cedo. Tá claro? O que representa esse momento do dia do ponto de vista místico? Nascimento do quê? Nesse caso específico, sabe o que significa? Ninguém arrisca. Eu tenho uma dúvida que não é sobre que não é isso. Eu ia perguntar se, tipo, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas o motivo do homem ser mandado está relacionado a, tipo, fazer o Yaakov. Tipo, no final das contas, o homem fez com que Yaakov ficasse ali até de manhã. Sim. Para enfrentar, né? Então, sim. Se tem alguma coisa relacionada, tipo, o propósito dele foi fazer Yaakov, não fazer outra coisa. Sem dúvida alguma, nada ali foi por acaso. O encontro, para fazer ele ficar ali, para que o encontro fosse um encontro naquelas condições pós-luta. Que ele encontrasse Esav já com o nome Israel. Porque muda tudo. Yaakov muda de identidade quando ele passa a ser chamado Israel. A gente vai entender já por quê.
Nada ali é por acaso, meticulosamente tudo planejado, tá? A noite representa a diáspora, a Galut. Nós estamos nela ainda. Estamos aqui em Porto Alegre. Aqui não é o nosso berço ancestral, né? Meu pai é belga. Eu sou Rosenberg e sou um judeu ashkenazi. Mas meu avô e minha avó eram poloneses. E o meu bisavô também. Mas se eu for muito para trás, talvez a gente vai encontrar um parente lá atrás, falando de 10 gerações, que talvez morava na Mesopotâmia, em Bavel, na Babilônia. E antes disso tenha passado pela Turquia. Sim? Ou ao contrário, depois da Babilônia tenha passado pela Turquia, na direção da Europa. Sim? Então, nós judeus, nós somos, na verdade, nômades históricos. A gente não tem raízes no Brasil. Quantas gerações tem de brasileiros aqui? 3? 3 no máximo? Alguém aqui tem bisavô, tataravô brasileiro? É muito raro. Muito raro. Os Ashkenazim têm bisavós europeus e os Sefaradim têm bisavós sírios, libaneses. Aqui em Porto Alegre tem pouco, mas em São Paulo e no Rio, egípcios, sírios. Sim? Halabim. Haleb é uma cidade da Síria. Alepo. Sim? Haleb. Turcos. Sim? Família toda da minha esposa, da Turquia. Sim? Então, o judeu é um nômade histórico. E a diáspora é esse período em que o judeu não tem pátria. Ele está na diáspora, ele está de favor. Sim? E nós estamos agora observando um lento nascer do sol, uma alvorada. Por quê? Porque estamos no final dessa diáspora. Nós temos um Estado. E os judeus lentamente fazem aliar. Ou fazem aliar ou se assimilam. Mais ou menos essas duas opções que tem hoje em dia. Você fica em comunidades judaicas aí fora de Israel, lentamente é um processo de assimilação e as comunidades estão diminuindo. Olha em Porto Alegre. Diminui a cada dia. Olha o Rio de Janeiro. Quando eu tinha a idade de vocês, no Rio de Janeiro tinha 50 mil judeus. Sabem quanto falam hoje? 20 mil. Teve muita aliá, mas a maioria se assimilou. Deixou de ser judeu, não frequenta mais nada, não frequenta sinagoga, não frequenta clube judaico. Não existe do ponto de vista judaico, desapareceu. A alvorada é a vinda da era messiânica, ou seja, o fim da diáspora. O amanhecer é que tem uma nova era, sim? E o Estado de Israel, do ponto de vista judaico-místico, é o início dessa fase, o início dessa, ou seja, é bem lento, o sol não nasce que nem a gente acende a luz, né? Está escuro e de repente está claro. É lento e gradual. Você pensa assim, quando está na aurora, você pensa assim, calma, já amanheceu ou não? Não sei, ainda está de noite, ainda tem estrelas, mas está ficando claro. Olha no horizonte, aquela faixa de luz está aumentando. Então essa é a representação do momento da luta. É quando a noite está no final, tá? A gente vai precisar disso depois quando a gente analisar esse episódio do ponto de vista místico, tá? Quem era este homem? Já dissemos, ele mesmo admite, tá? Esse homem, senhoras e senhores, é um anjo. Que anjo era esse? Que anjo era esse? De Deus. Todo anjo é de Deus. Tudo que tem no universo, na existência, é de Deus. Não existe nada que não venha de Deus. Não existe força paralela a Deus. Sim? Diabo, demônio, né? Algumas religiões, o cristianismo é o diabo. O diabo não é um ser paralelo a Deus. A leitura judaica do diabo é o Satan. O que é o Satan? O Yetzer Hara, o instinto negativo, está dentro de cada ser humano. Não é uma entidade isolada. E ele não é anti-Deus. Não existe para o judaísmo um anticristo, não existe nada disso. Deus é o único criador, todo o resto é criatura. Pode ir, Saulo, pode ir, vai tranquilo. Não, quero saber quem é o anjo. Ah, quem é o anjo? Você não conhece. O anjo é o anjo da guarda de Esav. É o ministro celestial de Esav. Ou seja, ele é o representante espiritual dessa nação e desse conceito. Esav, Edom, Europa, cristianismo, Alemanha, Espanha, Itália, esse conceito do mundo ocidental. Vamos chamar esse conceito de mundo ocidental, que é mesmo, é o mundo ocidental. É o mundo ocidental que criou a cultura ocidental, a cultura cristã. O pessoal chama de judaico-cristã, mas eu quero separar. Quero deixar só cristã. Sim, essa cultura onde tem o fortíssimo antissemitismo. Repito, não tem problema no mundo muçulmano, árabe muçulmano, como nós temos com o mundo cristão.
O problema com o mundo árabe muçulmano é territorial, a disputa da terra de Israel. Se nós sairmos de Israel, acabou a nossa disputa com o mundo árabe muçulmano. Com o mundo ocidental cristão, não vai acabar o problema, a não ser na era messiânica. A gente nunca vai sair de Israel. Acabou. Agora que nós estamos em Israel, não saímos nunca mais. Você pode ficar tranquilo, Israel não vai acabar. Não vai ter bomba atômica de Irã, não vai ter guerra que tire os judeus de Israel. Isso eu garanto, isso eu assino. Eu assino no meu testamento. Depois que eu não estiver mais aqui, vocês vão continuar, que vocês são mais jovens do que eu, o Rubinho afirmou e assinou, isso eu assino sobre a minha vida. Israel não vai acabar. O Estado de Israel veio para ficar. Ele não vai acabar. Ameaça alguma vai nos tirar de lá. Isso eu estou tranquilo. Não vai haver nada que vai tirar o povo judeu de Israel. Começou a era messiânica, o processo de retorno, ele não vai ser interrompido. Não sei como é que fala isso. Interruptível. O quê? O processo de redenção judaica começou com o retorno dos judeus à terra de Israel. Isso não vai ser interrompido. É isso que importa, isso que eu falei. Tá bom? Muito bem. Então esse homem é um anjo, não é um anjo qualquer. Ele é o anjo da guarda de Esav, o ministro celestial de Esav. Tá? Ininterrupto. Ininterrupto. Muito bom. Ininterrupto. Muito bom. Como termina a luta? Quem vence? Eu li em voz alta para vocês. Querem que eu leia de novo? Quem que vence a luta? Jacó, olha lá. Mas o anjo faz o que com Jacó antes dele vencer a luta? Não, na luta ainda. A bênção é depois que a luta já terminou. Eu vou ler de novo. E Jacó ficou só e lutou um homem com ele até o levantar-se a aurora. E viu que não podia com ele. Quem não podia com ele? O anjo viu que não podia ganhar de Jacó. E tocou-lhe na juntura de sua coxa. Deu um golpe no nervo ciático dele. Bateu na coxa. Então houve um golpe para tentar ganhar a luta. Mas quem ganhou a luta no final? O anjo fala para ele, porque você prevaleceu. Você enfrentou um anjo de Deus e homens e você venceu. Você foi bem sucedido. Então quem ganhou a luta foi Jacó. Mas teve um golpe aí que Jacó ficou mancando, tá certo? Ele mancou um golpe na... Então esse foi o resultado da luta. Por enquanto só isso, mas vamos utilizar isso na análise mística daqui a pouco. Por que o homem pede para ser liberado por Jacó? Isso vocês não vão saber, sabe? Ilan, sabe? Porque... Fala. Chute aleatório. Ele é um... Você não falou que ele é um anjo de Esaú? Sim. Não tem alguma coisa a ver com tipo o Esaú tá chegando? Boa tentativa. É que todo anjo, na hora do nascer do dia, os anjos todos cantam um louvor a Deus. Todo o exército celestial se reúne, porque o nascer do sol é uma coisa impressionante, né? A aurora, a alvorada é uma coisa... Tanto é que até hoje todo ser humano quer fazer uma coisa diferente, especial, é até cantado em música, né? Devia ter como é que é? Trabalhado menos, né? Ver o sol se pôr, né? O sol nascer e o sol se pôr é um negócio assim no imaginário humano, uma coisa impressionante. É uma cena assim paradigmática. E não é só para o ser humano, não. É para o mundo espiritual também. É uma grande coisa. A gente vê o sol nascendo, como Deus é incrível, né? Ilumina o mundo. Então os anjos se reúnem para cantar louvores a Deus. E o anjo de Esav também tinha que se recolher para fazer isso, ele tinha que ir embora. Então Jacó não deixa ele ir, ele falou, mas eu preciso ir, você precisa me liberar. É por isso que ele pede para ser liberado, tá bom? Tá claro? Por que Jacó pede para ser abençoado como condição para liberá-lo? Sabe por quê? Porque aqui ele quer receber a bênção que ele roubou lá atrás, lembram? Entre aspas, ele não roubou, a bênção era dele. Mas a bênção que ele conseguiu de uma maneira enganosa, enganando o pai, enganando o irmão, se disfarçando de Esav, ele agora quer receber essa bênção do ministro celestial, do irmão, de maneira legítima. Ele fala assim, eu já paguei, eu tive que estar no exílio 20 anos, eu fui enganado pelo meu sogro, eu trabalhei 14 anos para ele, para poder me casar, eu vivi pobreza. Jacó foi o único patriarca dos três, Avram, Yitzhak e Jacó, viveu na pobreza.
Ele foi assalariado. Avraham e Yitzhak eram dois empresários ricos. Yaakov era proletário. Ele viveu na pobreza. Depois ele enriquece, mas ele, a maior parte do tempo, ele trabalhou como empregado do sogro. Então, eu volto agora para casa e tô para me reencontrar com meu irmão. Sabe o que eu quero de você? Anjo do meu irmão, ministro celestial das forças de Edom, que você dê a minha brachá como legítima minha. Que você reconheça que aquela bênção era minha. Eu já paguei. Eu como homem, como ser humano, como Yaakov. Eu quero que agora você me abençoe. E esse é o motivo dele pedir para ser abençoado. Aliás, senhoras e senhores, o que significa o nome Yaakov em hebraico? Contorno. Lakov, alguém, é fazer um contorno. Contornar alguém. Fazer um desvio do caminho. E também tem o sentido de entortar. Entortar o caminho. Ou seja, Yaakov tem um quê de torto. De que conseguiu abraçar de uma maneira enganosa. A bênção. E o que é Israel, que é a bênção que ele recebe? Qual é a bênção que ele recebe? Ele muda de nome. O que é Israel? Israel é um nome composto de duas palavras. Yashar, Yud Shin Resh. Israel é Yashar. Reto. Correto. El, Deus. Yashar, ele é o correto de Deus. É o nome em que ele agora recebe a bênção de maneira legítima e correta. Ele não precisa enganar, ele não precisa ir de maneira torta, ele recebe a bênção de maneira honesta, legítima. Ele merece a bênção. E o anjo dá a bênção para ele. Você agora você merece. Por quê? Porque você lutou com anjos, forças celestiais e com homens. Quem que ele enfrentou? Que homens ele enfrentou? Esav primeiro, e agora vai voltar a enfrentar, e Lavan, o sogro dele. Dois inimigos queriam matá-lo. Lavan queria matar ele também. O sogro dele queria matar ele. Queria matar Yaakov. Deus protege Yaakov. É que a gente não leu de dentro do texto. Já a gente vai entender o que significa isso mais a fundo. Qual foi a bênção em seu significado? Acabei de responder. Porque Israel significa Yashar El, correto de Deus. Tá? 12. Que pedido final faz Yaakov ao homem e qual foi a sua reação? Qual o pedido final que ele faz a esse homem? Que pedido ele faz? Pergunta o nome dele. E como é que ele reage, o homem? Ele responde o nome? Não. Sabe por quê? O que significa nome em hebraico? Shem, em hebraico. Além de nome, Shem significa propósito, objetivo. Em hebraico você pensa, mas com que objetivo você está vindo aqui? Leshem ma atabalekan. Leshem ma. Em nome do quê? Ou seja, com que objetivo? Isso até é traduzido para o português. Em nome de quê? Nome é propósito, é objetivo. Ele pergunta, qual é o teu nome? Qual é o objetivo teu como ser celestial que representa as forças de Edom, as forças de Esav? E senhoras e senhores, são os aspectos materiais, corporais, que sozinhos, sem o aspecto espiritual do propósito, é o Yetzer Hara. É o instinto negativo. É aquilo que o ser humano, assim, sem o altruísmo da espiritualidade, dizer, você não está aqui nesse mundo só para você. Você não está aqui apenas competindo para ser o melhor, para ser o mais rico, o mais belo, o mais forte. Não, não é egocentrismo. O egocentrismo é do mal. A gente está aqui com o propósito de ser altruísta, de termos uma humanidade concertada, de ter uma comunhão de nações, uma comunhão, uma paz humana, um propósito de história de pacificar o mundo. Chega de guerras. As guerras são de Esav. Primeira Guerra Mundial, quem que causou? Quem causou a Primeira Guerra Mundial? O expansionismo de quem? Vocês não sabem isso? Da Alemanha. O Talmud escreve que vai haver um povo, 1500 anos depois, que vai se chamar Germania Sheledom, ou seja, a Alemanha de Esav, que vai se juntar de 300 principados e vai destruir o mundo. Bismarck unificou a Alemanha de 350 principados e fez o primeiro Reich, República de Weimar, sim? E depois segundo e terceiro Reich. As duas guerras mundiais foram causadas pela Alemanha, expansionismo alemão. Edom, sim? Pode falar.
Não, só porque eu acabei perdendo a 9 e a 10 respostas. Por que o homem pede para ser liberado por Jacó? Porque era um anjo que queria fazer louvores a Deus. 10. Por que Jacó pede para ser abençoado como condição para liberá-lo? Porque ele queria receber a brahá de maneira legítima do representante do seu irmão Esaú. Pois não? Como que ele sabia que esse anjo era representante de Esaú? Porque ele até perguntou o nome dele, então não... Ele sentiu, ele percebeu que era um, porque ele está para encontrar com Esaú. Quem vai enfrentá-lo antes do reencontro com o irmão? É claro que é a força celestial do irmão. Não está isso, não está claro, mas o que ele quer ao perguntar o nome? Ele quer a confirmação disso e ele quer entender qual é a essência que tem por trás do meu irmão, que é o que nos separa, que é o motivo da nossa briga. E o anjo não fala o nome, sabe por quê? Porque, na verdade, isso é uma lição muito importante do judaísmo. O judaísmo não acredita que existe o mal verdadeiro. O mal é apenas na superfície. Claro que tem sofrimento, tem morte, tem doença, tem a crueldade humana que causa tudo que a gente vê por aí, guerra e disputa, essa coisa toda. Mas, no fundo, a alma do ser humano é pura. E o anjo, se ele disser qual é a essência dele, querendo dizer, o que diz a Kabbalah sobre o mal? O judaísmo místico diz que o mal é o bem oculto. E ele fica oculto até a era messiânica. Na era messiânica nós vamos entender todos os sofrimentos pelos quais nós passamos. Mas dá para entender um pouco já agora, sabe por quê? Porque a gente percebe, por exemplo, que quando o ser humano passa por ou sacrifício ou sofrimento, é que ele melhora. Quando que a pessoa lembra que precisa de rampa na esquina de cada rua? Ou que aqui na sinagoga tem uma rampa além da escada? Quando você tem um cadeirante na família. Senão você não lembra. É natural do ser humano. Você tem esse sofrimento na sua família, você passa a ser sensível com relação a isso. Quando que a gente se junta? Quando acontece uma tragédia. Infelizmente é assim. Quando que as rezas aumentam? As pessoas se unem em corrente de orações. Quando tem alguém doente. Quando tem uma pandemia. Não devia ser assim, né? Mas é. Que o mal, ele muitas vezes ele provoca o bem. Você percebe que está tendo mal, você começa a caprichar para que o mundo fique melhor, para equilibrar a balança. E quem que faz isso? O ser humano. O ser humano se mobiliza para equilibrar a balança que o próprio ser humano desequilibrou com seu mal. Então, se o anjo disser para ele o nome dele é bem. O nome dele é Yaakov. Ou seja, Esav é Yaakov na essência e Esav na superfície. Muito profundo isso. Vamos continuar. Não quer dizer que a gente não tem, então, que combater o mal. Porque nós vivemos num mundo em que a superfície e o revelado é isso com que a gente tem que lidar. A gente não vive num mundo de essência e de espiritualidade. Nós vivemos num mundo concreto. Então, o mal no mundo concreto ele tem que ser combatido, tem que ser julgado, condenado e pena. Tem que ser aplicado pena contra o mal. Só no futuro é que o mal vai se revelar bem. Mas, por enquanto, não. Tá? Por enquanto o mal é mal, tá? E tem que optar pelo bem. Ah, eu vou optar pelo mal porque no fundo ele é bem. Calma, né? Não é essa a mensagem, por favor. O que fez Jacó vindo ao encontro de Esaú? Já vimos, se ajoelhou 7 vezes. 7 vezes, está escrito no texto, tá? Olha lá, eu vou ler. Está lá em cima, 33:1. E Jacó levantou seus olhos e olhou, e eis que Esaú vinha, e com ele havia 400 homens, e repartiu as crianças entre Leá e Rachel, e entre as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Leá e seus filhos atrás, e Rachel e Yosef, José, por último. E ele passou diante deles e prostrou-se 7 vezes, até chegar a seu irmão. Dizem os nossos sábios místicos, ter medo sim, se preparar sim, mas se ajoelhar 7 vezes não. Sabe o que significa esses 7 vezes se ajoelhando? A gente vai ver lá na questão 15, já. Como Esav reage à aproximação de Yaakov? Por que reagiu assim? Esav vê Yaakov mancando. Ele vê Yaakov se ajoelhando 7 vezes. E ele tem pena do irmão. Ele vê o irmão, como é que ele saiu da luta com o ministro dele, mancando, se ajoelhando. Esav então se apieda, seu coração amolece, e ele abraça e beija o irmão. Há um abraço e um beijo sinceros naquela hora. Sinceros, mas foi momentâneo, tá? Momentâneo. Qual o significado místico desses relatos todos? Muito bem.
combinações entre voz e mãos, tá? Como é que seria o resultado da voz de Yaakov com mãos de Yaakov? Vamos começar por aí. Yaakov? O próprio Yaakov como ser humano, mas agora eu estou falando da história, porque a análise mística vai ser agora uma análise histórica. Vamos esquecer Yaakov, ser humano, e Esav, ser humano, e agora vamos pegar o povo de Israel como nação e o povo de Edom, Esav, como nação, tá? Ou seja, cultura ocidental e religião judaica, e ideologia judaica. Voz de Yaakov com mãos de Yaakov é o judeu da diáspora, é o judeu do gueto, que não tem força política, não tem soberania, não tem exército, não tem política e vive à mercê dos líderes mundiais. Se o líder é legal, ele mora. O rei da Polônia, que Casimiro, permite que os judeus morem na Polônia. Os judeus vivem na Polônia e prosperam e vivem na Polônia 600 anos. De repente vem o nazismo e os judeus são varridos da Polônia em 5 anos e são assassinados lá mesmo. Os reis da Espanha navegam na prosperidade com os judeus morando lá, reis de Espanha e Portugal na Península Ibérica. E o Silvio Santos fala do tataravô dele, que era o ministro das Finanças de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né? E aí, de repente, eles decidem que tem que expulsar os judeus. Expulsam. Então, voz de Jacó com mãos de Jacó é esse judeu da diáspora, um judeu que não tem essa força de se defender, de lutar pela sua existência. Ele fica à mercê da boa vontade dos governantes. Tem Inquisição, ele é perseguido. Tem gueto, ele é confinado. Tem Revolução Francesa, então ele pode sair do gueto. Mas aí no século XIX, ele ocupa os cargos que todo mundo está ocupando, de médicos, advogados, engenheiros, e aí tem o Holocausto. Sim? Então essa é a combinação voz de Jacó com mão de Jacó. O que seria as mãos de Jacó e a voz de Esav? É a língua que esse judeu fala no cenário de Esav e na Europa. É o Yiddish. Qual é a voz de Esav? Não é o alemão? Nós falamos que Esav é alemão? O que o judeu europeu que conviveu com Esav, com as mãos de Jacó, com essa fraqueza de ser um judeu do gueto, que língua ele falou? Yiddish. O que é o Yiddish? É o alemão com um pouquinho de hebraico. Tá certo? O que é as mãos de Esav com a voz de Esav? Esav, na Alemanha. A Alemanha, o nazismo, o Holocausto, a Inquisição. Ou seja, é essa força que eles tinham com a ideologia de acabar com Yaakov. E finalmente, o que são as mãos de Esav e a voz de Yaakov? É esse equilíbrio que a gente tanto queria. Ou seja, é a junção desses dois fatores e é Israel voltando para o palco da história. Sim? Israel perto da era messiânica, que está amanhecendo, finalmente agora o judeu tem mãos de Esav. Temos soberania sobre um Estado, um dos exércitos mais poderosos do mundo, o Tzahal. Aonde o exército de Israel se formou? De onde veio o talento judaico do século XX para a guerra? Os judeus nunca tinham pego em armas. Primeiro começou nos levantes do Holocausto. Partisãs, gueto de Varsóvia, sim? Mas no início do século, na própria Palestina, quais foram os grupos que formaram o Tzahal, Tzvah Haganá de Israel, sabem? O próprio Haganá, ouviram falar em Haganá? Um grupo paramilitar, formou o exército de Israel. O Etzel, nunca ouviram falar nesses grupos? A Shomer Atzair, de onde vem a Shomer? Era um grupo armado. Os judeus começaram a se sentir chamados a pegarem armas, a defender na bala a sua existência, a sua vida. Sim? Isso foi inédito na história judaica. Os judeus não tinham essa arte da guerra. Onde que aprenderam? Na Europa, nos Estados Unidos. Sim? Meu pai passou o Holocausto. E ele voltou para a Europa
depois de receber treinamento militar dos aliados no Canadá. E o uniforme dele parecia um uniforme britânico, escrito Belgium, porque ele era belga. Então, cada soldado aliado recebia um uniforme britânico, recebia treinamento no Canadá e era bordado o nome do seu país no seu uniforme. E ele participou de missões de guerra na Europa, como navegador, em bombardeios. Sim? Onde que os judeus aprenderam a arte da guerra? Na Europa e na América do Norte. Sim? O Tzahal é totalmente filho de arte militar ocidental. Sim? Os menos oficiais do Tzahal, onde eles iam aprender como táticas de guerra, estratégias militares? Na Europa. Sim? Então, o que significa essa combinação mãos de Esav com voz de Yaakov é o ideal que vai trazer a era messiânica. Ou seja, um mundo tecnológico, um mundo que tem engenharia, que tem a guerra, que tem todas essas artes aí, mas tudo isso, sabem que é a guerra que avançou mais a humanidade, né? Sabem disso. Mas não para que haja guerra para guerrear mesmo, mas sim a tecnologia que existe trazida pela guerra, mas com a espiritualidade e a parte sagrada judaica. Isso é a quarta combinação, tá bom? B. O que é a forma como Yaakov se referiu a Esav como irmão? Já expliquei. Vai haver um momento na era messiânica em que Esav e as forças de Edom vão reconhecer o direito de Israel a habitar sua terra. Na era messiânica vai haver essa comunhão das nações. E Esav e Jacó vão voltar a ser irmãos. Sim? Não todos, né? Porque tem gente que vai continuar, infelizmente, na briga até o final. Mas uma grande parte de Edom vai finalmente chegar a um reconhecimento e a uma situação de convívio pacífico entre esses dois irmãos. O que é a noite, a aurora e o amanhecer? Eu já expliquei. É a diáspora, é a era messiânica. O amanhecer é a chegada do Mashiach mesmo. É a chegada do Messias mesmo. Quem é o homem? É o ministro celestial de Esav, já explicamos. O resultado e as sequelas da luta. Muito bem. A luta é a diáspora. O que Esav fez, Edom fez com Yaakov durante toda a diáspora? Lutou. Tentou aniquilar Yaakov de duas maneiras. Como são as duas maneiras que você consegue aniquilar judeus? Ou matando, como? Inquisição, cruzadas, pogroms, holocausto, sim? Ou, de uma maneira que é mais eficiente ainda, assimilação, culturalmente. É fazendo com que o judeu queira ser Esav. E o judeu quer muito ser Esav. O judeu quer muito morar em Paris. 500 mil de israelenses moram nos Estados Unidos. Israelenses. Não 5 milhões de judeus, que isso aí todo mundo já sabe. O que vocês não sabem é que tem 500 mil israelenses morando nos Estados Unidos. Por quê? Porque o mundo de Esav é muito sedutor. Champs-Élysées, Manhattan, né? Berlim. Berlim é a comunidade judaica que mais cresce no mundo, é Berlim. Cresce por causa dos russos, né? Não importa, mas é uma comunidade judaica que está crescendo. Não, tô falando só que é por isso, né? Sim. A vontade de morar em Londres, né? Todo mundo tem. Ou seja, é um mundo, é uma cultura fortíssima que atrai, que seduz, né? Não estou nem falando agora de cinema, TV, toda essa cultura hollywoodiana que assimila mesmo. Você fica fascinado, né? Então, isso aí é a luta. E o que é a pancada que faz mancar, que fez com que Esav tivesse pena de Yaakov? É o holocausto. O holocausto foi a pancada que nos fez mancar. A gente está, até hoje, a gente ainda manca dessa pancada. E foi o momento em que Esav teve pena de Yaakov. Sabe qual? A ONU, depois do holocausto, teve pena de Israel. E permitiu que os judeus tivessem uma nação. Isso é um milagre. Que a ONU, que é o parlamento de Esav, permita que os judeus tenham direito a retornar à sua terra, isso foi esse abraço e esse beijo com Esav. Momentâneo. Assim, o mundo teve pena.
aquela Assembleia Geral da ONU presidida por Oswaldo Aranha, foi uma janela histórica que nunca mais se repetiu. 19 anos depois, quando Israel está forte, tem o seu exército, porque adquire as mãos de Esav. Sim? O que é a bênção de transformar Israel? O Yaakov é o da diáspora, é o judeu. Onde que nós almejamos hoje chegar? É deixar de ser judeu e começar a ser israeli. Deixa de ser judeu da diáspora, passa a ser israelense, morador do Estado de Israel. Eu já estou fazendo isso com a minha família. Eu já tenho, dos meus 9 netos, 7 são israelenses. Eu tenho 2 netas paulistas e tenho 7 netos israelenses. Acabou de nascer minha 9ª netinha e a 7ª neta israelense. E essa é uma mudança que vai acontecer, queiramos ou não, participemos dela ou não. Nós estamos deixando de ser Yaakov. O que é Yaakov? É o judeu da diáspora, que tinha mão de Yaakov e voz de Yaakov. A voz não abrimos mão nunca, porque é a nossa essência. Mas estamos assumindo as mãos de Esav. Como? Temos um país, temos um exército, temos políticos que vão falar na ONU. Temos um Benjamin Netanyahu que fala na ONU com inglês perfeito, que é a língua de Esav. Temos um Naftali Bennett, vai falar na ONU. Yair Lapid. Nossos políticos são ouvidos no mundo. Herzl falou para palanques mundiais. Isso não existia antes. Era impossível. Estamos adotando a bênção que Esav está nos dando. Mas ele não dá de bom grado não, tá? Ele dá difícil, ele dá... Logo depois que tivemos a Guerra dos 6 Dias e que Israel se mostrou um exército poderoso, venceu uma guerra conquistando o Sinai, conquistando o Golan, conquistando a Cisjordânia, acabou a pena. Acabou aquele namorinho rápido do mundo ocidental com Israel. Não, vocês podem ter o país de vocês. Vocês foram muito massacrados na Shoah. Estão mancando. Estou com pena. Acabou. De 67 para cá, é de novo só paulada na mídia. Israel é apartheid, Israel é forças de ocupação. Na Globo saiu agora. As forças de ocupação, na Globo News agora, essa semana, forças de ocupação de Israel. Ok? O que é circunvar 7 vezes? Na história judaica, 7 nações nos oprimiram. Sabem quais? 7. Se ajoelhar 7 vezes, já sabe como é que você vai pagar se você ajoelhou 7 vezes para Esav? 7 nações vão te subjugar na história. Egito, Assíria, quem mais me ajuda? Babilônia, Pérsia, estou lá atrás da antiguidade ainda. Pérsia, Grécia, foram povos que tentaram ou aniquilar ou assimilar o povo de Israel. Roma e agora finalmente, árabes. A nossa última guerra não está sendo contra a Europa, está sendo contra guerra de bala, de sangue, de espada, está sendo contra o mundo árabe. A Rússia é Esav. A Rússia é Europa. Sim? A Rússia sabe que é dividido o território russo entre Europa e Ásia, né? Um país que está em 2 continentes. A Rússia realmente que conta é a Rússia europeia. O resto é... Porque 11 filhos já expliquei, por causa de Binyamin. E o que foi o beijo de Esav? Foi esse momento de permissão de que houvesse um Estado de Israel. E esse pequeno momento, graças a Deus, está nos dando a possibilidade de a gente enxergar tudo isso que a gente está vendo agora. Porque, a olhos vistos, nós estamos em novos tempos. Estamos em tempos realmente impressionantes. Mas vejam como esse episódio bíblico é um resumo que, com uma leitura mística, explica os tempos que nós estamos vivendo. Do ponto de vista judaico, em que momentos nós estamos? Finalzinho da noite, a aurora está rompendo, está começando a clarear. Estamos começando a enxergar as coisas. Entenderam? Para refletir bastante tudo isso.